portanto, hoje vamos trazer para você Eliseu, o profeta vigilante. Excelente é a história que aqui irei narrar, porque a vida de Eliseu muito pode lhe edificar, e no final da narrativa você irá isso atestar. Ele era filho de Safate, de Abel Meolar, e por Elias foi ungido profeta em seu lugar, porque assim quis o Senhor, e quem ousa o contrariar. Estava ele lavrando quando Elias o achou, daí pegando a sua capa sobre Eliseu a lançou, por isso deixando os bois. Para Elias ele falou: "A meu pai e minha mãe, deixe-me ir beijar", pois era muito respeitoso e queria lhes homenagear. E com tal gesto bonito, Elias nisso vem concordar. Porém, antes que Elias ao céu viesse a subir, ele diz que Eliseu poderia algo lhe pedir. "Pede-me o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti." Eliseu daí lhe pede com muita exatidão que a ele fosse dada uma dobrada porção do espírito de Elias, pois cria na concessão. "Coisa dura pediste", vem Elias a responder, e assim impôs a regra para isso acontecer, somente se na sua ascensão Eliseu pudesse lhe ver. "Quando for tomado de ti, dessa forma se te fará, porém caso contrário isso não acontecerá", disse Elias a Eliseu para ele se preparar. E quando ambos estavam caminhando e falando, eis que subitamente algo vem se aproximando. Era um carro de fogo que Elias foi levando. No redemoinho potente, Elias ao céu subiu, e a todo esse arrebate Eliseu ali assistiu, e o profeta, o seu amigo, nunca mais ele o viu. Mas a capa de Elias, que ficou caída ao chão, Eliseu bem a ergueu, parando à borda do Jordão, ferindo ali as suas águas com a capa que tinha na mão. Ó Deus de Elias, onde o Senhor está? Aí as águas se dividiram para o profeta passar, porque Deus é poderoso e igual a ele não há. Mais 50 homens valentes por Elias procuraram, e assim decepcionados pelo insucesso retornaram, após 3 dias de busca, porém a este não acharam. Alguns homens de Jericó disseram a Eliseu assim: "A terra daqui é estéril e a nossa água é ruim." Aí o profeta de Deus naquilo quis dar um fim. Ele pede que lhe tragam numa tigela nova com sal, pois como o profeta queria eliminar aquele mal, porque cria no Senhor, no Deus do sobrenatural. Então ele foi à nascente e o sol ali jogou, e para aqueles homens Eliseu profetizou, dizendo que aquelas águas o Senhor Deus purificou. Profetizou que a água a morte não mais causará, e que a terra improdutiva em Jericó não mais haverá, e até o dia de hoje a água é pura por lá. E saindo de Jericó, Eliseu a Betel chegou. Então um grupo de meninos do profeta caçoou: "Suma daqui, careca!" E o profeta os amaldiçoou. 2 ursas apareceram e despedaçaram os meninos. Morreram 42 por seus grandes desatinos, pois já eram zombadores, apesar de pequeninos. E passado algum tempo houve uma rebelião, e contra o rei de Moabe formou-se uma coalizão, com Josafá, rei de Judá, sendo de Israel Jorão. Também o rei de Edom com esse rei se aliou, até que numa marcha forçada a água deles faltou. Então o rei de Israel com isso se desesperou. Mas Josafá, que era rei da nação lá de Judá, vendo aquele desespero, ousa ali bem perguntar: "Não há aqui profeta para o Senhor consultar?" Um conselheiro do rei responde então que há, o qual se chama Eliseu, que Elias foi auxiliar. E assim aqueles 3 reis com o profeta vieram falar. Por respeito a Josafá, Eliseu lhe deu atenção, mas pediu que um arpista tocasse ali uma canção, e assim o poder de Deus pelo profeta trouxe ação. Começou a profetizar aqueles santos varões: "Cavem muitas cisternas, mas vocês mesmos não verão, nem vento e nem chuva, contudo cheias ficarão. Vocês e seus animais águas irão beber, e se ainda é pouco, o Senhor os faz saber, que entregará a Moabe sem resistência oferecer. As cidades fortificadas vocês a destruirão, e toda árvore frutífera também a derrubarão, e quanto às terras de cultivo, de pedras se encherão." Conforme Eliseu predisse, desse modo aconteceu, porque logo pela manhã a água ali apareceu, na direção de Edom, e toda a cisterna se encheu. E quando os moabitas pela manhã se levantaram, vendo as águas vermelhas, é sangue, logo pensaram, e lutando entre si, uns aos outros se mataram. Na verdade não era sangue, e sim a luz refletida do sol sobre as águas, deixando a mente confundida. Por isso os moabitas tiveram a vista tolhida. Conforme o profeta falou, assim tudo aconteceu, porque Deus cumpriu a palavra que tinha dado a Eliseu, derrotando os moabitas, cumprindo o que prometeu.
Certo dia, uma mulher foi falar com Eliseu, pois sabia que seu marido ao Senhor obedeceu, mas agora estava morto e tinha sido um servo seu. E esta pobre mulher estava muito endividada, sem dinheiro e sem marido, a conta não era saldada, mas procurou o profeta, estando ela desesperada. E tinha ela 2 filhos que o credor queria tomar, porque aquele seu débito não tinha como lhe pagar. Assim os filhos queridos, escravos iriam se tornar. Eliseu então lhe disse: que te hei de eu fazer? Diga-me o que tens em casa, queria o profeta saber. E esta mesma mulher aí lhe vem responder: tua serva não tem nada, e depois fez a correção, pois se lembrou que em casa havia uma pouca porção de azeite numa botija, por isso estava em aflição. Daí o profeta Eliseu orientou a aflita mulher para que tomasse emprestado vasos o quanto puder, com todos os seus vizinhos que ela ali bem tiver. E depois que entrasse em casa, a porta era para se fechar, e aquele seu pouco azeite deveria então derramar, e em cada vaso emprestado que conseguisse ela por lá. A mulher e seus 2 filhos apressaram-se em obedecer, pois os vasos que conseguiram ela começou a encher, e quando não tinha mais vasos, o azeite parou de correr. Porque o Senhor é poderoso, é o Deus que santifica, é o soberano provedor, é aquele que multiplica, que o pouco acrescenta ao que a ele suplica. Voltando ela a Eliseu, veio tudo lhe narrar, e ele manda que o azeite ela vendesse para pagar aquele débito ao seu credor e vivesse do que sobrar. Certo dia Eliseu em Sunem ali chegou, onde havia uma mulher que ao profeta ajudou, o qual por várias vezes em sua casa se alimentou. Combinando com seu marido, ela resolveu construir um quarto para o profeta poder repousar ali, juntamente com o seu moço conhecido por Geazi. Uma cama e uma mesa no quarto manda colocar, como também um candeeiro para a noite iluminar, e não faltou uma cadeira para o profeta se assentar. E Eliseu, assim querendo esta bondade exaltar, pede então que Geazi, a sunamita, fosse chamar, para que de alguma forma pudesse lhe recompensar. Filho ela não tem, e seu marido é idoso, assim disse Geazi ao profeta de Deus bondoso, que faz a estéril ser fértil, porque é o Senhor poderoso. Eliseu disse a sunamita que ela iria conceber, porque no tempo bem certo um filho lhe iria nascer. Mas na palavra do profeta, a mulher custou a crer. Não mintas a tua serva, disse ela a Eliseu, porém no tempo devido esta mulher concebeu, pois o Senhor sempre cumpre aquele que prometeu. Decorrido um certo tempo, este menino cresceu, e estando com o pai no campo, algo ali lhe sucedeu, pois sentindo dor de cabeça, ficou doente e morreu. A mãe, tomando o menino, na cama de Eliseu deitou, e saindo logo dali, a porta do quarto trancou, consentiu com seu marido, e ao profeta buscou. Foi lá no Monte Carmelo que a sunamita encontrou o santo homem de Deus, e o fato lhe relatou, o óbito daquele filho que a má morte o levou. Eliseu, preocupando-se com aquela justa aflição, chamou logo a Geazi e lhe deu uma missão, para que no rosto do menino colocasse o seu bordão. Porém a mãe do menino não quis aquilo aceitar, pois ela queria mesmo é que Eliseu fosse lá, para ele pessoalmente o seu filho ressuscitar. Vive a tua alma, que não te hei eu de deixar. Assim Eliseu concordou a esta mulher ajudar, mas Geazi passa adiante para o menino ressuscitar. Geazi, chegando apressado, o bordão do morto estendeu, porém nem voz nem sentido, nenhum sinal ele deu, e voltando decepcionado, contou isto a Eliseu. À casa da sunamita, Eliseu enfim chegou, e sobre aquela sua cama o menino morto encontrou, mas fechando a porta do quarto, ao Senhor Deus ele orou. Sobre o corpo do menino, Eliseu se debruçou, pois o rosto sobre o do morto foi a atitude que tomou, e até as suas mãos, as do cadáver, ele ligou. Assim que o corpo do menino começou a se esquentar, Eliseu ali se levanta e no quarto começa a andar, ao lado do corpo do morto, para lá e para cá. Novamente se debruçou e do mesmo modo ele fez. Aí o menino espirrou não apenas por uma vez, mas 7 foram os espirros numa total intrepidez. A mãe daquele menino, Eliseu mandou chamar e disse: pegue seu filho, e ela veio a se prostrar aos pés do santo profeta que fez seu filho espirrar. Saindo dali de Sunem, a Gilgal, Eliseu chegou, onde ali uma grande fome a terra de Israel assolou, mas a escola dos profetas o homem de Deus visitou. Eliseu chama seu servo, que lhe era obediente, e manda que um ensopado preparasse para aquela gente, mas alguém lançou veneno na comida acidentalmente. E assim que aqueles homens dessa comida provaram, sentiram um gosto amargo, e a Eliseu logo gritaram: a morte nesta panela, e o ensopado evitaram.
Mais um pouco de farinha Eliseu joga no caldeirão, no que tinha o veneno onde estava a alimentação, e disse: sirvam a todos, e santificou a refeição. O homem de Baal Salisa trouxe 20 pães de cevada, mas para dar a 100 homens era mesmo que sem nada, e as poucas espigas que trouxe deixava a fome aumentada. Sirva o pão a todos, foi a ordem de Eliseu. Servi isso a 100 homens, e o seu servo lhe rebateu, mas a palavra do profeta o varão obedeceu. Assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Veio o profeta Eliseu ali mesmo a profetizar. Então todos se fartaram e comida veio a sobrar. No exército lá da Síria havia um general bonroso, por suas muitas conquistas que lhe tornaram vitorioso, mas esse grande comandante veio a tornar-se leproso. Naamã era o seu nome, cuja fama o rei exalta, e tinha este uma menina que em sua casa morava, e esta era israelita, e a sua esposa ajudava. Um dia esta menina disse à mulher com ousadia: se o meu senhor procurasse o profeta em Samaria, com certeza da sua lepra ele logo a curaria. E prontamente Naamã isso veio ao rei contar. Daí o monarca sírio responde dizendo: vá, eu lhe darei uma carta que você ao rei entregará. E para a terra de Israel Naamã logo partiu, levando ali prata e ouro e roupas finas conduziu, e também a carta régia que o monarca redigiu. Assim que o rei de Israel a tal carta régia leu, rasgou suas vestes reais, porque isso não entendeu, pois no texto lhe pedira que curasse o servo seu. Por acaso sou Deus, capaz então de conceder a vida ou a morte? Dizia o rei, sem entender. Ele procura um motivo para comigo se desentender. Quanto Eliseu soube que o rei tinha rasgado as suas vestes reais, mandou-lhes então um recado, pedindo que Naamã a ele fosse apresentado. E Naamã, com os seus carros e cavalos que tinha à mão, foi à casa de Eliseu esperando uma recepção, mas o profeta não saiu e pouco lhe deu atenção. 7 vezes no Rio Jordão você deve se lavar, e sua pele novamente sã há de se tornar, e ainda purificado de lepra então ficará. Esse foi o recado que Eliseu lhe mandou, por um mensageiro seu que a mensagem entregou ao general Naamã, que indignado falou: eu estava bem certo de que ele sairia para aqui me receber, e em pé invocaria o nome do Senhor Deus, e da lepra me curaria. Não são os rios Abama e Farfa, que em Damasco estão, melhores que as águas deste rio Jordão? Neles eu me lavaria e não ficaria são? Naamã, ao dizer isso, saiu dali indignado, furioso e abatido, e deveras contrariado, achando que no rio Jordão nunca seria ele sarado. Porquanto o rio Jordão era um rio lamacento, ao passo que lá na Síria não teria constrangimento, e uma ordem tão tola não esperava no momento. Mas o servo do general, com uma sabedoria incrível, disseram que Eliseu não lhe pediu nada impossível, e se fosse para ser curado, não faria tudo o possível? E Naamã prontamente com seus servos concordou, e descendo a rio Jordão 7 vezes mergulhou, obedecendo a Eliseu, e purificado ficou. Com a pele de uma criança assim ficou a do general, porque extinta foi a lepra que lhe trouxera tanto mal, pois o Senhor Deus o curou de modo sobrenatural. E Naamã foi ao profeta para lhe presentear, reconhecendo que um Deus igual ao de Israel não há, e pediu que um presente Eliseu viesse a aceitar. Mas Eliseu respondeu que nada dele aceitaria, jurando até pelo nome de Deus que em tanto confia, embora o tal Naamã insistisse em demasia. Contudo, um pouco de terra Naamã pediu para si, para que ao chegar à Síria um altar viesse construir ao seu Deus de Israel e não aos deuses dali. Mas o servo Geazi diz ao profeta Eliseu: meu senhor foi bom demais para aquele arameu, não aceitando o presente que ele bem lhe ofereceu. Por isso Geazi tramou de uma maneira de enganar o general Naamã e bons presentes lhe tomar. Assim pegou uma carruagem para com ele se encontrar. Falando com Naamã, Geazi começa a mentir, dizendo que foi Eliseu quem lhe mandara ali, para que alguns presentes viessem ao general pedir. Pela conversa de Geazi, Naamã ficou convencido. Assim deu-lhe muita prata e roupas de fino tecido, e depois, chegando a casa, num lugar pôs escondido. Depois disso, Geazi a Eliseu se apresentou, e este, quando lhe viu, ao seu servo perguntou: onde você esteve? E o moço retrucou: este teu servo não foi a sequer nenhum lugar. Mas Eliseu lhe contesta, dizendo que estava lá, pois foi com ele em espírito e viu Naamã lhe presentear. Este não era o momento de prata nem roupas aceitar, nem olivais, vinhas e ovelhas, nem bois e servas cobiçar. E disse mais a Geazi que ele leproso ficará. A lepra de Naamã atingirá sim a você,
e também os seus descendentes leprosos sempre hão de ser. Falou Eliseu ao servo, que nada quis lhe responder. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, e a lepra de Naamã rápido lhe acometeu, parecendo uma neve que sobre ele se estendeu. Pois a cobiça pelo dinheiro torna as pessoas mentirosas, que em busca de lucro fácil tomam atitudes vergonhosas, mentem descaradamente e ainda se acham virtuosas. Um grupo de discípulos resolveu se reunir para que uma habitação pudesse eles construir, cortando troncos de árvores que estivessem por ali. Eliseu estava presente e com isso concordou, e até foi convidado quando um deles perguntou: não gostarias de ir? E ele respondeu: eu vou. Chegando junto ao Jordão, começaram a derrubar muitos troncos de árvores com machados que tinham lá, até que bem de repente alguém ali veio alarmar. Ah, meu senhor, o meu era emprestado? Disse ali um deles que perderam um bom machado, pois o ferro caiu na água, deixando-o preocupado. Porém o homem de Deus a este logo perguntou onde o machado caiu. Aí o moço lhe mostrou onde o ferro caíra e onde o mesmo afundou. De imediato Eliseu um galho de árvore cortou, e chegando ali ao local o ramo ali o jogou. E eis então que de repente o tal machado flutuou. Eliseu lhe disse: pego, e o homem o braço esticou, e pegando com sua mão o machado recuperou, o que era emprestado, mas que à tona voltou. Perguntou como é possível um ferro de água flutuar. Pergunto como é possível um ferro na água flutuar, se ele é bem mais pesado. Espere, vou lhe contar. Somente um Deus poderoso pode isso fazer num piscar, porque ele é o Criador da sublime natureza e também das suas leis que rege a sua grandeza. Por isso, nela intervém quando quiser com certeza. E no tempo que o rei da Síria resolvera guerrear contra a nação de Israel para o seu reino subjugar, disse aos seus comandados: acamparemos em tal lugar. Mas o profeta Eliseu, o Senhor Deus revelava os planos do rei da Síria, onde este se acampara. Aí o homem de Deus ao rei de Israel alertava. Divinamente alertado, Israel evitou passar por onde o exército sírio pudesse o emboscar, e por repetidas vezes Eliseu veio lhe alertar. E por estas precauções o rei da Síria se enfureceu, achando que alguém traíra o próprio exército seu. Havia assim delator, pensava o rei arameu. Responderam um dos conselheiros que presente ali estava, dizendo que era Eliseu quem ao rei de Israel revelava todas as palavras do rei, e no quarto real falava. Uma tropa com cavalos o rei mandou preparar, porque desejava ele pela força capturar o profeta Eliseu para depois vir guerrear. Também carros de guerras o rei da Síria mandou. Era uma operação de guerra que muita gente mobilizou para prender um só homem que aos sírios humilhou. Eliseu estava em Dotã quando a tropa síria chegou, e já era bem de noite quando a cidade cercou. Aí um servo de Eliseu bem cedo se levantou. Percebendo que uma tropa tinha cercado a cidade, ele clama por Eliseu com toda a perplexidade: o que faremos, meu senhor? E Eliseu diz com hombridade: não tenha medo, pois mais numerosos são os que pelejam por nós do que os que com eles estão. E assim Eliseu aprontou-se para fazer uma oração. Em oração ele pede para o Senhor ali cegar todo aquele exército sírio que queria o capturar. Por isso Deus o atende o que ele veio lhe rogar. Foi a primeira tropa cega dos soldados ao general, um exército inoperante que nunca se viu igual, só porque foram prender um profeta triunfal. O profeta levou o exército para a cidade de Samaria, uma tropa de tateantes que teve Eliseu por seu guia, o homem que quando orava, o Senhor Deus o atendia. Quando chegaram a Samaria, Eliseu fez outra oração, pedindo ao Senhor Deus que restaurasse a visão daquele exército sírio tão perdido e sem ação. O Senhor abriu os olhos daquela tropa à revelia e viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Por isso o rei de Israel alegrou-se naquele dia. Ele pergunta a Eliseu se poderia lhe matar todo o exército sírio que queria lhe capturar, mas Eliseu o dissuade, não querendo isso aceitar. Ordena que eles sirvam boa comida e bebida, e depois deixe que volte ao Senhor deles com vida. Foi o parecer do profeta, cuja voz foi atendida. Daí o rei, mais do que depressa, um grande banquete preparou para aquele exército sírio, que comeu a água e tomou, e depois de despedi-lo, nunca mais o ameaçou. Vimos como é impossível pegar o Senhor de surpresa, pois ele trouxe a Israel os intentos da realeza, e no forte exército da Síria fez ele uma grande proeza. No entanto, quando a memória do acontecido se apagou, Ben-Hadad, o rei da Síria, novamente mobilizou o seu poderoso exército e a Samaria sitiou. E por causa desse cerco houve escassez de comida, daí o extremo da miséria deixou muita gente abatida, quando mães comem seus filhos pela fome desvalida.
Por isso o rei de Israel, cheio de indignação, quis achar um só culpado pela drástica situação, dizendo que foi Eliseu o culpado da ocasião. Eliseu estava em casa em meio a uma reunião com algumas autoridades daquela sofrida nação, talvez esboçando um plano ou num culto de oração. O rei enviou um homem para assassinar o profeta, mas o Espírito do Senhor deixou Eliseu alerta, revelando-lhe o intento, livrando da morte certa. Aquele rei assassino mandou alguém para cá, para que aqui possa a minha cabeça cortar. Foi o que disse Eliseu, querendo a todos informar. Enquanto Eliseu falava, o mensageiro do rei chegou, mas na casa do profeta ele ali não entrou, pois a porta foi fechada e diante dele ficou. Mas o rei que vinha atrás do algoz do inocente, veio ele próprio queixar-se a Eliseu pessoalmente, culpando tudo ao Senhor e de uma fome reverente. Eliseu disse ao monarca que aquilo iria passar, porque no outro dia a fome iria findar, e por volta da mesma hora em que o rei veio lhe falar. Mas o oficial do rei, em Eliseu, não quis crer, achando que tal profecia não iria acontecer. Aí o profeta lhe responde, advertindo a este ser: com os seus próprios olhos você mesmo assim verá, porém coisa alguma você mesma comerá, portanto em mais lençóis este por certo ficará. E naquela mesma noite as tropas sírias fugiram, tomaram de grande pânico pelo que eles ouviram, uma espécie de barulho que logo se aturdiram. Pois o Senhor tinha feito esta tropa bem ouvir o ruído de um grande exército se aproximando dali, uma forte cavalaria para os sírios destruir. E assim, para escaparem desse ousado intento, os sírios fugiram em pânico, abandonando o acampamento, deixando no interior das tendas farta quantia de alimento. E já quase amanhecendo, um grupo de leprosos entrou nas tendas abandonadas e depois veio e contou à cidade de Samaria sobre a comida que ficou. Então o povo saiu em busca daquele alimento. Assim vieram e entraram naquele mesmo acampamento, levando para si comida, e daí tem um bom sustento. Quando o oficial do rei, que tinha ali duvidado da profecia de Eliseu, morreu na porta pisoteado pelo povo que voltava com o que tinha encontrado. E o Senhor Israel mais uma vez o livrou, pois a palavra de Eliseu outra vez ele honrou, e da mesa dos inimigos o seu povo alimentou. Profetizou Eliseu sobre a morte de Ben-Hadad, que Hazael o matou com requinte de crueldade, para tomar-lhe o trono e assumir a majestade. Pois ele profetizou que Hazael iria reinar com o novo rei da Síria, que muita maldade fará ao povo de Israel, que a espada matará. E Eliseu profetizou com o poder bem audaz no reinado de Acasias, Jorão, Jeú e Jeoacás, vindo a ficar doentes só no reinado de Jeoás. Jeoás veio visitar o profeta Eliseu, e depois de falar com ele, o homem de Deus morreu, o sucessor de Elias, que ao Senhor, ao povo deu. E morrendo o bom Eliseu, este logo foi sepultado, pois fora um homem de Deus de caráter ilibado, que tanto fez por Israel para ter o povo mudado. Certa vez jogaram morto lá no túmulo de Eliseu, e assim que o corpo caiu e nos ossos do profeta bateu, o homem voltou à vida, pois Deus assim resolveu. Eliseu foi um profeta, legítimo em poder, importante em Israel, saiba isso perceber. Ele foi fiel a Deus, o exemplo para mim e para você.